Com esse filme chegamos então ao final dessa trilogia de sucesso da Netflix chamada Para Todos os Garotos que Já Amei. Antes de começar a falar sobre o filme em si, eu queria deixar bem claro que eu sou um cara que, apesar de muita gente falar aqui que eu sou muito cético, muito crítico, eu gosto bastante desse gênero de comédia romântica, apesar de ter muitos e muitos filmes com muitos e muitos clichês. E por isso eu gostei dessa trilogia, sobretudo do primeiro filme, que traz uma premissa um pouco diferente, apesar de ainda assim abordar alguns dos clichês do gênero. O segundo tem uma leve queda e eu acho que esse terceiro, ele serve como finalização, mas ele cai um pouquinho mais. Eu acho que nenhuma das duas sequências consegue atingir o nível do primeiro, principalmente por causa da sua premissa. Então eles acabam sendo derivados, eles acabam sendo sequências, que não traz aquela ideia diferente e aquele charme do primeiro filme. Esse filme é dirigido pelo Michael Fimonari, que é o mesmo diretor do segundo filme. No primeiro ele é diretor de fotografia, então ele é um cara que conhece, tem algumas boas ideias visuais principalmente, e não tenta reinventar nada aqui. Ele dá sequência àquele universo já conhecido, trazendo vários e vários elementos que já estavam presentes nos dois primeiros filmes, como a narração em off pra gente saber o que a personagem tá pensando, o que em alguns momentos eu acho um pouco preguiçoso, e também toda aquela desconstrução do espaço em muitos momentos, quando a Laura Jean está sonhando, ou quando ela está pensando em alguma coisa, ou como ela tenta prever como o Peter vai reagir a determinada ação que ela vai fazer. Eu gosto quando o filme faz isso, eu acho que é o que ele tem de mais inventivo em todos os filmes, e aqui volta a ser essa ideia de um mundo imaginário, um mundo perfeito construído pela Lara Jean, o que funciona bem justamente com todos os elementos que vão ser construídos aqui. Então a gente vai ter várias e várias referências ao cinema e a muitas comédias românticas, a mais clara aqui é Diga o que Quiserem, e que ajudam a fortalecer essa ideia de que é meio que um mundo imaginário, um mundo perfeito. Ela vai citar muitas vezes aqui até que ela pensava na vida dela como uma comédia romântica e como seria isso, então acaba funcionando meio que dessa forma, como se fosse uma metalinguagem. Eu gosto disso, eu gosto de como o filme trabalha tudo isso. E aqui a gente vai ter como premissa algo que a gente já viu várias e várias vezes em filmes adolescentes, em comédias românticas adolescentes, que é essa transição do final do colegial para a faculdade, e aqui tem um plus que é ela namorando e ela não sabendo exatamente qual faculdade ela vai escolher, se ela escolhe a faculdade que ela quer ou se ela escolhe a faculdade que vai ficar mais perto da faculdade dele para eles poderem se ver direto. Então o filme ele até acerta em trazer esse tom de despedida, um tom em alguns momentos um pouco mais pessimista até, ou de dúvida, que é justamente essa ideia de o que vai acontecer a seguir. Eu confesso que o conflito central, eu acho ele um pouco genérico demais, um pouco fraco demais para sustentar toda a história. É um daqueles conflitos que poderiam ter sido resolvidos facilmente em um filme de 1h20, 1h30, e para esse filme ser um pouco mais longo, ele tem que acabar apelando para alguns recursos ou para algumas cenas que poderiam ser facilmente cortadas. Então a gente continua tendo também a presença aqui dos personagens secundários, e eu acho que eles ajudam a engrandecer um pouco o filme. Os personagens secundários, por mais que eles não tenham um grande desenvolvimento, alguns eles têm até um arco aberto aqui nesse filme que não é fechado, como é o caso da irmã mais nova dela, mas são todos personagens que a gente aprendeu a conhecer, a gente aprendeu a gostar, então toda a dinâmica, principalmente dessa família, acaba por ser muito agradável. E esse filme vai usar isso muito tempo, aquela ideia de a gente convivendo com aquela personagem, a família dela, convivendo com aquela família que a gente já conhece, acompanhando aquela dinâmica que é sempre muito agradável, sempre muito divertida, apesar de ter um pouco demais aqui e em alguns momentos isso empacar um pouco a história de andar. Então a gente vai ter uma estrutura aqui que vai ser bem repetitiva, no sentido de a gente vai ver a Lara Jean tentando resolver o problema central dela, tentando resolver a decisão que ela vai tomar, ou ela na escola, e em seguida vai entrar uma cena dela na casa dela com a família dela, se relacionando diretamente com a irmã mais nova, com a madrasta, ou com o pai, ou muitas vezes com os três juntos. Então vai ser bem repetitivo, vai ser entre uma cena aqui, em seguida a gente já pode esperar que vai entrar uma cena familiar. Mas ainda assim o filme ele tem aquela leveza característica, e ele tem aquela ideia de se aceitar
como um filme clichê em alguns momentos, como eu disse, toda essa construção da Lara Jean, até a forma como vai trabalhar as cores e até a forma como ela vai referenciar outros filmes do gênero. Então é quase como se o filme se aceitasse como essa história de conto de fadas, essa história de comédia romântica que a gente está acostumado a ver. Ainda assim, o conflito central não é tão forte e isso eu acho que prejudica um pouco o filme e em alguns momentos eu sinto que tanto o roteiro quanto a direção estão indo meio que no automático aqui nessa finalização. Mas funciona como uma finalização para essa trilogia que tem, de longe, o primeiro como o melhor filme dela. É por tudo isso que eu vou dar uma nota 6 pro terceiro filme de Para Todos os Garotos que Já Amei. E para quem gosta do primeiro e do segundo, com certeza vale a pena assistir esse daqui também, porque apesar de alguns problemas, ele continua trazendo toda aquela leveza e todo aquele mundo que a gente aprendeu a gostar. Por hoje é isso, deixa o like se gostou do vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta o que vocês acharam, se vocês concordam ou não comigo, e também passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, principalmente o Instagram e o podcast, que a gente está trazendo bastante conteúdo novo para lá. Por hoje é isso e corta!